Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente por aqui, vamos corrigir a nossa atividade da semana passada, né? Lembrando que foram 3 questões, né, para vocês dos primeiros anos, mas antes da gente iniciar a nossa correção, eu gostaria de fazer um convite muito especial a vocês, né? Quero dizer que no dia 1º de setembro a gente vai estar inaugurando, né, virtualmente o nosso pátio, então assim, espero ver todos vocês na nossa live, né? A gente vai estar preparando um cenário todo especial para vocês. Então, assim, sei que foi muito difícil a gente conseguir, né, realizar essa cobertura. E agora que a gente conseguiu, a gente tem que mostrar e a gente tem que curtir bastante, né? Eu sei que vocês ainda não podem desfrutar do pátio presencialmente, mas a gente espera que logo, logo tudo se resolva e a gente possa estar de novo juntinho, curtindo a nossa estrutura do nosso colégio, né? Vamos lá? Primeiros anos, primeira questão. O autor do texto fala de uma acomodação cultural entre o Império Romano e a Idade Média. Quais eram as duas culturas que ao longo do tempo se misturaram na Alta Idade Média? Bem simples de entender, né, pessoal? Isso vocês já tiraram de letra. Vocês já sabem que com o fim do Império Romano, a gente vai ter o início da Alta Idade Média, e nessa Alta Idade Média duas culturas vão permanecer. A gente sabe que o Império Romano ele vai ficar esfacelado, ele vai ser dividido, né, por causa dos germânicos em si que consumiram alguns territórios, e esses territórios, né, passaram então a pertencer unicamente aos germanos, que vai ser chamado de bárbaros, enfim, por uma série de questões que vocês já sabem também, que eu expliquei lá na videoaula passada, né? Então, nessa resposta, é só colocar, né, que vai estar bem no início do texto mesmo, né, que eu mandei para vocês, só colocar que as duas culturas que vão se misturar, né, bem nesse início de Alta Idade Média será os germânicos e também a cultura romana. Lembrando que a cultura romana, ela não deixou de existir. Isso é muito importante que vocês entendam, tá bom? A cultura vai continuar existindo, mas bem menor, digamos, em status social, bem menor do que era lá no Império Romano, tá bom? Questão número 2. Explique como ocorreu a ruralização mencionada no texto. Todos vocês já viram o texto e viram naquela aula passada que essa ruralização é o momento em que as pessoas vão sair em si dos centros urbanos e vai mudar em si para o campo, para as fazendas, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter uma série de questões elencando essa autonomia da população. Primeiro de tudo, várias guerras, né? Você tem lá os germânicos lutando contra os romanos, né? A gente tem saqueadores, né, por todo o território da Roma em si, e essa série de questões vai elencar ao povo em si uma série de fatores que é ter segurança e cuidar em si dos seus mantimentos e zelar pela sua família também. Então eles identificaram em primeiro momento que era mais importante você ter segurança e então mudaram em si para os campos, né? Porque na cidade a gente não tinha muita segurança por causa, né, de uma série de questões que eram conflitos em si, tá bom? Então é só falar sobre esses conflitos aí no meio urbano, né? E lembrar que a gente tem uma ruralização muito forte bem nesse início de Alta Idade Média, né? Questão número 3 é sobre a produção nas terras. Como funcionavam os impostos? Bem simples, né? Vocês já sabem que as pessoas... existia duas coisas muito importantes que eram o servo e o senhor, né? O senhor ele detinha uma propriedade rural muito extensa, né? E nessa propriedade ele poderia ceder alguns pedaços de terra para que esses servos produzissem. Só que a gente sabe que vai ter alguns impostos. E a gente sabe que as técnicas também de produção, elas não têm a mesma tecnologia, né, dos tempos atuais. Então, a produção era muito precária, muito escassa. Então, nesse sentido, tudo que era produzido, né, era dividido aí entre o dono da terra, né, com a pessoa que plantava, que cultivava. Então, a pessoa que era dona da terra, ela garantia aí um bom lucro sobre essas coisas, né, porque ela dividia sua terra e várias pessoas plantavam, e no final acaba que esses impostos, entre aspas, que era obrigado a pagar para o senhor, tirava todo o lucro, né, do pessoal lá de baixo. Lembrando que nesse momento a gente tinha as feiras, né, e essas feiras comerciais eram de trocas em si. Então,
eu tinha um arroz, outra pessoa tinha um feijão, a gente trocava e assim por diante, né? Então esses impostos aí era bastante ácido mesmo para as pessoas que plantavam e cultivavam, né? Então os senhores, a parte burguesa em si, entre aspas, da sociedade sempre ficava acima dos demais, tá bom? Então foram 3 questões, tá? Tô comentando isso aqui com vocês. Grande abraço, a gente se encontra.